Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aqui na sala, né? Saí da sala faz pouquinho tempo, agora voltando aqui com a minha convidada. Antes nós estávamos aqui em um clube, no grupo de amigos, onde nós tratamos, né, sobre a questão do... Tratamos sobre exatamente essa de acreditar em si mesmo, né? E agora, vou estar aqui com a Iraí, né, Iraí? A Iraí entrou aqui na sala, bem-vinda, Iraí, onde nós vamos tratar, falar sobre ação. Querendo ou não, a gente vai pegar um pouquinho do gancho. Ira, eu só preciso que você abra aí a câmera para a gente te ver, tá, bonitona? Então, Na, nós falamos ali primeiramente, nós falamos de merecimento, falamos de sentimento. Ira, na sua parte ali embaixo, abaixo do seu queixo, tá aparecendo a câmera, o microfone. Clica na sua câmera, não, porque eu seu sei, tá microfone parecendo. Não, a câmera, tá vendo? Ó, achou. já sei. Então, opa, Não é isso, bem-vinda, aqui amor. estava virado o contrário. Boa noite, querida. Boa noite. Esses, Boa esses noite ao pessoal probleminhas aqui aqui na das sala. mídias. Bem-vinda, tudo bem-vinda, é isso mesmo. O mundo nos espera, né? A senhorita tem muita coisa a compartilhar e nós estamos aqui com bastante gente. Daqui a pouco o pessoal vai querer saber, mas não é só isso. Vai ficar aqui gravado, quem não conseguir ver agora vai conseguir ver na gravação e eu espero que aproveite bastante, fiquem à vontade para fazer pergunta, para nos saudar também. E tendo mais interesse, saber mais, teremos próximas. Ira, tenta subir, descer um pouquinho assim, virar um pouquinho seu celular mais para você, porque parece que ele está abaixo de você. Ah, tipo, Tá tenta melhor? botar um. Tá, mas é que parece que você está vendo assim de cima. Aí eu não sei qual que é a posição. Ah, então, deixa eu tirar um. Acho que tem uma almofada aqui. Eu tenho que descer? Na verdade, eu acho que você tem que subir um pouco. Isso, eu estou em cima de uma almofada também. Assim? Peraí, deixa eu ver aqui se eu tenho mais um. Ui, socorro. Eu tenho que subir mais, meu Deus do céu, caiu aqui, desculpa aí, hein? Vamos ver agora como é que tá. Ah, agora você tá mais retinha. Não sei se aparece para você aí, que eu tô, tipo, tô de frentinha aqui do celular. Tô virando o tempo todo. Porque... Não, para mim assim, eu tô perfeito embaixo de você, normal, só tá nós duas mesmo por enquanto, né? Ótimo, então dá pra gente Mas tudo aproveitar, bem. mas Assim, quando só já deu tempo a gente se arrumar aqui, né? Então, exatamente. Então, assim, podemos começar assim só entre nós, assim mesmo, assim, eu aguardar mais um pouquinho, as pessoas chegarem. vamos iniciar, porque assim, o tempo já começou, né? Então vai ficar aqui gravado esse papo que a gente vai ver aqui. Nem todo mundo consegue ver na hora mesmo, então depois o pessoal vai ver o interesse, vai ver a live ali gravada, vai ver o assunto e vão criar curiosidade de estarem aqui assistindo, tá bom? Então, assim, me Quer se apresentar apresentar um pouquinho. primeiro? Tá bom. Pode ser, ou se você quiser se apresentar, também fica à vontade para se apresentar. Você quer se apresentar? Ah, posso me apresentar. Então, para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Maria Iraí Maduti, eu sou coach palestrante também, como a Joélia, e é com um prazer enorme estar aqui com você, viu, Joélia? Assim, que está Ah, abrindo aí essa oportunidade, e é sempre bom a gente estar tendo essa oportunidade de se reinventar, né? Uma live, né? Uma live, né? Então, para mim está sendo uma experiência ímpar, né? Então, o que que é importante, assim, como coach, é muito importante eu estar, né, me colocando aqui no desafio, né? Afinal de contas, trabalhamos as pessoas que têm desafios, né, as alavancar suas carreiras, né? É muito gratificante transformar pessoas e para mim também, estou sempre aprendendo. É, também sou coautora de um livro, Joelma, não sei se vocês se interessarem, posso estar mostrando aqui, que é esse livro aqui. Consegue ver? eu lembro, é a motivação de vendas, né?
Motivação em vendas, um guia prático para construir equipes de alta performance. Eu tenho apenas um Uau. capítulo, mas tem vários outros capítulos que são bem interessantes, tá bom? Adoro. E além disso, né, trabalho como líder. Então, assim, por isso que é sempre essa vontade, né, de estar buscando conhecimento, né? E nós, né, e algumas pessoas que devem estar aqui, não sei se tem alguém aí que chegou Fica à agora, vontade, Dani. Fica à tá? vontade. Chegou a Como Madalena, não sei se ela esteve lá no Costão, então, além do Costão, assim, desde 2014 que eu venho procurando esse autoconhecimento, porque você tem que estar buscando se desenvolver, não é, Joelma? Não é mesmo? Por quê? O mundo não para, né? E a gente se a gente for ficar lá, eu me formei já faz tanto tempo, então eu nunca parei de estudar. Sempre gostei de estudar, e agora eu busquei uma outra forma, não sei, a formação acadêmica, que eu sou formada em pedagogia, sou formada também em letras, pedagogia com foco em desenvolvimento de grupos, que eu gosto bastante de trabalhar com isto. E assim, estou aqui um pouco para contar depois aqui sobre a minha ação, né? O que significou para mim essa questão da força da ação. Boa noite, Madalena Siqueira. a Madata Eu aqui, a eu Verônica. sou de São Paulo, né? Se tem mais alguém aí, Madalena, você é de São Paulo também. Joélia, você é de São Paulo também, né? Estou aqui em São Paulo. Nós estamos em São Paulo, capital, né? Verdade. Isso. Então, Então, agora, Joélia, se você quiser se apresentar, depois a gente segue aí. olha, Sei que você já primeiro, se apresentou tanto, né? Que já fez tantas lives, né? Só da Joélia, né? pode ser Jô, é mais fácil, fica tranquila, Jo, Iraí, né? tá. Mas é que, não, Iraí, sim, na verdade é aquilo, né? Como o professor Ivan Maia, ele sempre fala, eu me apresento sempre porque pode ter sempre alguém novo, e é verdade. Bom, eu Claro. sou a Joélia Santos, eu tenho 42 anos, estou aqui em São Paulo, capital, eu sou administradora, palestrante, empreendedora em direcionamentos humanos, principalmente nessa área de palestrante, trilhando ali o coach da gratidão financeira, sou empreendedora pet, mãe, esposa, um monte de coisinhas. Nossa, E empreendedora Pet, você é uma multifuncional, então. sim, é o que dizem. É o que Não, mas dizem. nós Pode mulheres somos, né? Porque a gente não tem só o trabalho de fora, né? Então, eu acho que para a gente a questão do agir, às vezes, né, ele é parado, né? Mas em alguns pontos, mas de modo geral a gente age, né, para a vida, né? sim, Como um todo, sim. né? A Entendeu? Brígida entrando aqui. Brígida, obrigada pela sua participação. A gente Ô, sempre querida Brígida. e assim, né, um dos pontos que a Iraí colocou aqui, né, a Joelha é multifuncional. E hoje nós vamos falar aqui sobre ação, né, a força da ação. E para falar dessa força da ação, a Iraí vai entrar muito nisso, né, porque é um tema escolhido por ela quis compartilhar e é muito bom. Mas eu só gostaria de dar um adendo com relação a isso, porque assim, como os outros te veem? Nós, como palestrante, a gente faz muito essa pergunta, né, para os nossos liderados, para as pessoas que estão ali com a gente em treinamento, para os nossos treinandos. A gente pergunta como eu me vejo e como os outros te veem. E isso é tão importante, porque assim, como os outros te veem, é importante a gente filtrar por que o outro me vê assim, e como ele me vê muitas vezes, o que eu posso fazer disso? Eu tenho uma amiga que ela sempre fala exatamente, eu não falei isso para Iraí. Eu tenho uma amiga que Não ela sempre falou, você é não muito falou mesmo. funcional. Outras pessoas falam, você está em tudo que é lugar, você é assim. E com isso, o que acontece? Eu já fui uma pessoa que estava em locais que eu não podia, achava que eu não podia, me sentia sobrecarregada e tudo mais, mas eu sempre soube que eu podia contribuir bastante. E nisso, o que eu fui trabalhar? Eu trabalhei a gestão do tempo, a gestão de produtividade, fui saber como poder direcionar toda aquela minha energia e sem me sentir sufocada, com o pé no acelerador, tipo, o pé o tempo todo ali, forçando o acelerador. E com isso eu cheguei na produtividade, que é algo que eu vou trabalhar também ali mais para frente, vou convidar vocês, ajudando as pessoas a serem produtivas sem tirar o pé sem o pé no acelerador e principalmente tendo tranquilidade naquilo que faz. Que como diz no livro ali
da Sharon Lechter, na verdade, a transcrição do Napoleão Hill, Pense em Riqueza para Mulheres, ela diz, nós podemos sim fazer tudo, só não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. E para fazer esse tudo que a gente tem vontade de fazer, é só a gente poder organizar, principalmente dentro de nós. E, passando aqui a palavra, dentro de nós temos muito, mas para continuarmos com o tema A Força da Ação, eu só vou dar um adendo aqui que diz o seguinte, né? Nós pegamos, quando ela falou na força da ação, eu logo pensei em várias coisas, várias ações, mas pensei também no Paulo Vieira, que ele foca muito nessa questão do poder da ação, da autorresponsabilidade, e ele fala ali no livro Poder da Ação a seguinte situação, que a ação é você, em outras palavras, é você suprir uma insatisfação. Porque muitas vezes a gente está ali insatisfeito com algo, e seja no trabalho, seja no estudo, seja na família, seja em qualquer situação, vem insatisfações. E quando vem essas insatisfações, o que me faz mudar isso? O que eu tenho que fazer para mudar isso? Como eu me sinto para mudar isso? É entrando em ação. Mas, para isso também, qual é o tipo de ação que eu tenho que tomar? É aquela ação que vai me gerar o resultado e que, de preferência, que gere continuidade. E a Irani vai compartilhar com a gente como foram momentos cruciais que ela precisou entrar em ação e também até um pouquinho, né, do que é ação para ela. Pode ser, Iraí. Claro. Então, pegando o gancho aí que você falou, a questão de uma ação que traz resultados, né? E pegando que você às vezes encontra dentro de um desafio, e eu já tenho assistido algumas lives suas, né, Joelle? E a gente vê que você realmente é uma pessoa que encara o desafio, e me sinto muito honrada de estar aqui com você, né, nesse bate-papo. A gente pode ir conversando, eu vou trazer um pouco da ação, porque eu sou uma pessoa de ação, eu aprendo fazendo, e as pessoas me veem, respondendo a sua pergunta, me veem como uma pessoa que realmente não para, também, né? Como uma pessoa que não para, e que, assim, às vezes até ouvi algumas, pessoal da equipe dizer assim, nossa, você de novo, mulher, não para, você não para, né? Vamos um pouquinho, né? Então, assim, por quê? Porque eu sei que quando você age, e como você age, conscientemente, né, atrás de um resultado bom, né? Você pode até não ter, mas você tem esse pontapé, né? E para começar então aqui, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história aqui, nesse tempo de pandemia, em que eu tive uma ação bem peculiar. Eu já estava, né, trabalhando fora do home office e de repente, né, peguei Covid. E tive que ficar em casa, mas eu não estava sentindo nada. Só que naquela época as pessoas tinham que ficar isoladas. Inclusive eu coloquei uma mesinha, né, ao lado da porta, e aí o pessoal colocava até a comida. Me sentia assim uma gatinha dentro do quarto presa, ou um gatinho, um cão, sei lá. E eu falei, meu Deus, que coisa horrível. E o pior era que era 10 dias assim. Eu falei, como que eu vou fazer comigo? O que eu vou fazer para sair disso aqui? Eu não vou aguentar. Tinha hora que eu... Aí comecei a fazer yoga, comecei um monte de coisa. Eu falei, mas não é o suficiente. E como eu sou uma pessoa ávida por aprender, né? Eu falei, bem, eu acho que tem uma coisa. Acho que eu vou procurar aqui uma forma de sair dessa reclamação, dessa insatisfação, né? Que inclusive, né, o Paulo Vieira traz. Muito obrigada pelos coraçõezinhos aí. Renata, boa noite. Raíza, muito obrigada por estar aqui presente. A E aí a gente Verônica já... também está aqui com a gente. Verônica, que bom, Verônica. obrigada. A Então, a Paty gente... está aqui, a A Mari, muito obrigada, Pati, meninas. deixa eu colocar gratidão aqui, né? Porque a gente tem que dar um pulinho aqui por conta do tempo aqui, né? Da internet. Mas muito obrigada. Bem, então, e aí, em vez de reclamar, como diz o Paulo Vieira, eu saí da reclamação e fui para a ação. Ação forte. Por quê? Foram 3 dias. Imagina, eu estava com Covid, não estava sentindo nada, mas estava sentindo um certo... Nada de forte, né? Mas estava me sentindo fraca. Bateu aquele medo de morrer. Às vezes eu não conseguia dormir de medo de que morresse. Mas eu falei, bem, meu Deus, então eu vou ficar sentada à noite, mas eu vou ficar lendo. E aí eu tive a oportunidade, né, de receber um convite, né, do Felipe Chior, que foi um ex-jornalista, né, que trabalhou na Globo,
convidando para trabalhar a questão da comunicação, a questão de olhar, né? Como eu estou olhando para vocês e vendo vocês com muito prazer chegar aqui para nos escutar, né? Espero que a gente pode estar ofertando aqui, né, algo de diferente. E o que aconteceu? Eu me joguei, como diz, me joguei, fui, fiz o curso, e assim, e uma coisa que me chamou muita atenção é a questão da presença, né, que pode ser um tema, né, que a gente, vai ser um tema que a gente vai discutir, né, Joélia, de estar vendo como é que a gente vai trabalhar essa questão, porque ela é muito importante, você estar presente 100% em cada ação ou até mini meta, você tem que estar presente. Então, foram 3 dias. Chegou uma hora que eu até estava com dor de cabeça, porque eu acho que quando você está com o Covid, com a Covid, mesmo que você não sinta nada, você fica diferente. E eu falei, nossa, acho que está muito forte esse negócio aqui. Mas eu dei continuidade, eu não parei. Então, assim, me senti assim, seguindo os passos aí que a gente tem sobre a ação. Por quê? Mesmo naquele, para mim estava um certo caos, ficar naquele quarto fechado, né, sem ninguém, né? Eu sou casada, né? Não falei, fiquei num quarto separado do meu marido, não via ninguém, né? Então eu tive que me reinventar nesse processo, né? E me dediquei muito a essa formação, né? Essas jornadas de 3 dias, começava bem cedo, ia e seguia. Então, abri um espaço, né, para mim, e fiquei mais resiliente nessa questão, parei de reclamar, né? Recolhi toda essa informação que estou trazendo aqui para vocês. É uma forma de repente, você ressignificar um momento que você esteja aí passando e que seja difícil, né? Então, até trouxe aqui, né, de uma pessoa que é chamado Nuno Cobra, não sei se vocês já ouviram falar, que ele traz que o que distingue uma pessoa que consegue é a pessoa que sai do lugar, ou seja, que sai do lugar pelo fazer. Então, lógico, você na vida tem que fazer. Então, muitas vezes, no planejamento diário, né, vamos falar, sair aqui da história e trazer você para a vida do cotidiano do trabalho. Às vezes a gente fica, não, eu vou fazer, eu vou fazer. Vou me colocar nessa de novo. Há muito tempo que eu falo, eu vou me colocar nas mídias, né? Tenho que colocar, né? Sempre, né? Mas, não, depois. Tanto é que eu fiz, né? Hoje aqui a live, estou bem contente, espero que vocês estejam aproveitando aí muito bem. Mas às vezes a gente tem que realmente sair de dizer, eu vou fazer. Por quê? Quando você é uma pessoa que fica diariamente dizendo, tá bom, eu já vou falar, eu vou ter que fazer isso aqui, eu vou ter que fazer isso aqui. Parece que você trabalha, mas você só diz que faz e não faz. E aí as pessoas passam a não te ouvir. Ou seja, você cai no descrédito. Então, falar que vai fazer e não fazer é uma ação que você de fala só, mas ele é Então, prejudicial para você e também para quem está com você. Então, você passa a ser uma pessoa que não tem tanto crédito assim junto a seus pares. Então, eu procuro, quando faço uma coisa, eu tenho um hábito de ter no caderninho lá a ação diária, né, do que eu vou fazer, o que eu já fiz, o que eu estou fazendo, né? Parece até o Trello, né? O que vou fazer, eu planejo. O que estou fazendo e o que já está concluído em mini metas. Então, é uma forma de você seguir. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Joélia, aí sobre a ação. olha, nessa parte aí que você colocou, né, que o descrédito realmente é algo que, para você, de fora, a gente cai no descrédito. Eu já passei por isso, então, assim, a questão do procrastinação. E justamente que foi o que eu coloquei lá na frente, que eu queria fazer muitas coisas, mas eu não tinha ordem, né? Então, o que que acontece? Quando você vira uma pessoa sem crédito, alguém fala assim, tem isso para fazer. Você é a última pessoa que alguém vai pensar em pedir. Quando pede, mas, meu, ela vai entregar? Né? Não, eu não cheguei a esse ponto, né? Porque, assim, eu chegava até a me comprometer demais. Mas, assim, a pessoa, quando ela cai no descrédito da procrastinação, eu vou fazer e eu não consigo fazer, que volta no ponto do início,
vira a insatisfação, que eu acho que o Paulo Vieira, o Paulo Vieira ele foi muito assertivo quando ele falou que é uma insatisfação. Mas a insatisfação não é só para quem está de fora, mas também para quem está em volta. Porque quem está em volta, ele às vezes assim, puxa, eu tenho que fazer isso, mas eu não posso contar com essa pessoa. E a pessoa está ali. E não só isso também, só que a pessoa que está com essa questão, ela quer fazer, mas ela já se acostumou tanto a adiar, a deixar para depois, que não consegue fazer. Só que isso também, gente, isso também vira uma doença, né? Isso já vira uma questão, um hábito negativo, essa questão da falta de ação. Mas, para corrigir isso, é a coisa assim, que é o que ela falou, o não deixar de fazer. E quando a gente faz, começa a se medir. Coisinhas simples. Quando você faz aquela tarefa, como você se sente? Eu, na verdade, quando eu comecei a atuar nessa questão de produtividade, trabalhar assim, me corrigir, gestão do tempo, eu comecei a medir, a ver essa questão da ação. Quantas coisas eu fazia, eu acordo muito cedo, continuo acordando ainda muito cedo, mas eu comecei a ver o que eu fazia. Da hora que eu acordava, tipo das 4:30 da manhã, por exemplo, até as 8 da manhã. E, gente, eu já comecei esse tratamento, que eu posso dizer assim, trabalhar a gestão do tempo é um tratamento. Eu comecei a trabalhar isso na pandemia. Eu estava trabalhando em casa, eu estava de home office, mas eu acordava às 4:30 da manhã. E principalmente quando eu comecei essa ajuda, esse cuidado, e daí hoje, assim, isso foi mudando, que de uma forma eu comecei a fazer as coisas que eu falava, nossa, de 6 da manhã até tal horário eu já fiz tanta coisa, e era assim falar assim, caramba, é uma maratona, e não me senti cansada. E uma das melhores coisas que aconteceram na ação, que eu indico para todo mundo, leia. Se você já gosta de ler, mas em casa às vezes é mais difícil ler, resgata esse hábito, troca pela TV, tira a TV e põe uma leitura de uma página. E nisso a gente vai se organizando. Nesse caso, você vê que seu dia rende mais, você faz atividade física, você cuida da questão mental que é a leitura, muda o hábito de alimentação, bebe a água correta, e aí a vida muda. Porque tudo isso foram frutos de pequenas ações. E a pequena ação aqui qual foi? Medir o que eu fazia. Então, fazer essa métrica é de suma importância. Então, o poder da ação não começa com algo grandioso. A partir de hoje eu vou zerar o meu guarda-roupa, tirar tudo de lá e pôr tudo no lugar. É fácil, gente? É fácil ir aí. Não. E aí, Joélia, você trouxe aqui essa questão de divisão do tempo. Como que você fez, assim, eu sei que você vai falar, mas eu acho que é assim, interessante como que você consegue dividir o seu tempo, né? Os 24 horas é a métrica vocês até falou um pouco sobre a métrica de 3 dividido por 3, como é que é mesmo? Então, né? É a regra de 3. Simone, seja muito bem-vinda, Simone. Muito obrigada, gente, que está entrando aqui na sala. O Instituto Imóveis também entrou aqui. Não está com o nome da pessoa, então sejam Muito bem-vindos. obrigada. Bom, a regra de 3 tempos, né? É algo que, assim, vou falar muito rapidamente aqui, mas é algo que a gente pode trabalhar. Eu vou trabalhar realmente em assuntos focados só neles. Porque, assim, a regra de 3 do tempo o dia ele tem 24 horas. Se eu divido essas 24 horas por 3, que é a pequena ação, divido por 3, quanto que eu tenho? 8 horas. Mas alguém aqui já se perguntou por que tem 24 horas por dia? Porque o dia dividido por 3 a gente tem 8 horas? Peraí, tem alguém falando aqui que eu vou tentar ver. Tá. Como é bom ouvir vocês ao vivo, que bom estar aqui acompanhá-las. Amiga, eu não consigo. Muito obrigada. Amigo, eu agradeço, só que eu não estou conseguindo ver o nome, mas muito obrigada pela sua colaboração. A gente diz aí, gente. É a Marli. Marli, muito obrigada. Marli, obrigada por você estar aqui. A Adriana também, muito obrigada. Fofa, Adri. A Sophie teve aqui nesse instante, Adri. Então, assim, vocês já pensaram por que nós temos 24 horas por dia e eu dividido por 3 dão 8? É uma coisa simples, mas na verdade, esse estudo eu já vim aprender ali. É mesmo, 3 vezes 8, 24, né? Exatamente. Conta.
Conta. Então, não aprendi na produtividade, mas é algo que eu não parei de estudar. Então, assim, aprendi na aula Deixa de eu ver. espanhol, gente. É Que é mesmo? assim, você divide por dia por 8 horas por dia, você tem para fazer as suas particularidades, que é preparar você. 8 horas por dia, você tem para cumprir a sua meta ali da CLT, 8 horas por dia. Só que a gente fala assim, mas se eu for na regra da CLT, com 1 hora de almoço, eu tenho que ficar 9 horas na empresa, real. Mas mesmo assim, o ideal seria 8. Então, é algo da gente conversar ali nos treinamentos, né? Vamos dar 8 horas para a galera, vamos ter a produtividade no tempo, mas hoje ainda são 9. Mas o ideal seria 8 horas para você trabalhar e as demais 8 horas para você dormir. Todo mundo aqui dorme 8 horas por dia? Eu busco, mas é difícil. Normalmente dá 6, 7, né? 6, tá bom. 6 já é o mínimo. Dizem que o mínimo que a gente deve dormir por dia são 6 horas. Eu durmo, às vezes isso, às vezes um pouco menos, mas, gente, meu sono é realmente reparador. Então, eu não sofro E de cochilos à tarde. Então, é o a regra suficiente para o você. suficiente, exatamente. A regra de 3 do tempo é essa, dividir as 3 horas. Então, se eu tenho 8 horas e eu foco 8 horas nas minhas particularidades, eu olho para a família, eu olho para o meu pet, eu faço a minha atividade, eu tomo banho, claro, né? Eu leio, assisto alguma coisa, converso, tenho a ação de estar com Só um pessoas. momentinho aqui, ó, entrou o Fenelon. Ai, muito prazer, Fenelon, de ver você aqui. Um amigo A querido, Gilca, muito trabalhou linda. comigo. A Renata de Gilca, linda. Obrigada, Gilca. Então, essa questão da regra de 3 do tempo é isso, a gente dividir. Por que a gente segue no automático? Porque eu acordo, eu tomo banho, eu me visto, eu tomo café, eu arrumo a criança, não sei o quê, eu faço isso, eu faço aquilo e vou trabalhar. A gente já sai sufocado. E por que a gente tem tanta briga, assim, quem pega a condução? Por que tem tanta briga na condução? Por que tem tanta briga no trânsito? Porque a Pois questão, é. principalmente, do automático. E qual a ação que eu posso fazer? Eu posso mudar todo o trânsito de São Paulo? Eu posso, mudando eu mesma. Né? Então, Muito bem. a partir do momento que eu tenho aquela atitude, como hoje, por exemplo, né? O motoqueiro tentando passar ali numa algo bem pequenininho ali, entre 2 carros gigantes. Ele passou, reclamou com o tio não abriu a janela do carro, só fez assim com a mão. Falei, eu queria ter tirado foto disso. Que atitude Nossa, linda eu vi assim. Eu falei, nossa, que senhor maravilhoso. Então, aquele senhor teve uma ação dele não assumir o estado de vida da pessoa. Que agora a gente falando de ação, atração, e vem a lei da atração, né? Que é muito favorável para a gente corrigir as nossas ações. Qual é a ação que eu quero para a minha vida? É a ação que eu aplico na minha vida. Então, essa questão da ação é essa parte muito séria. A força da ação, quando você colocou isso, Iraí, foi muito interessante para a gente entender que a força de uma pequena ação gera um grande benefício, não na nossa vida, mas até também em todo o entorno. Isso é muito pois maravilhoso. é. Então, Joélia, e para você ter uma ideia, né, trazendo aqui até, né, uma passagem, você trazendo da questão da pequena ação, que às vezes você pensa assim, que ação tem força tem que ser uma ação enorme, mas às vezes você vê que tem pessoas que ali com uma pequena ação ela consegue, né, permear, ser empática, ter uma equipe como líder, todo mundo trabalhando, eu até tenho uma colega assim. E aí também, né, eu aconselho, eu trouxe um livro aqui, se vocês quiserem, né, fazendo propaganda aqui do livro Feliz por Nada, que é da Marta Medeiros. Eu tive a felicidade de ter uma passagem aqui de um senhor, que era ancião, e como ele já era uma pessoa experiente, né, ele tinha uma filha nova, de 10 anos, e aí eles tinham uma vida muito simples, né, a menina saía de casa para a escola, né, e aí, mas ele obteve como hábito, um hábito simples, uma ação simples de ampliar a visão daquela filha dele, porque ele já era uma pessoa idosa. Então, ele costumava, né, pegar na mão da criança, que já esperava, mandava a mãe se arrumar e tudo, e aí ele dizia assim: vamos dar uma volta na rua para ver o que a vida tem para ofertar. Olha que ação simples e linda, né?
mostra o quê? Que provavelmente essa pessoa estava preparando, né, a filha para a vida, para não ter uma vida, sabe, engessada, quadradinha. Então, para que ela tivesse sempre um olhar ampliado em volta, né? Não só na casa, na escola, no brincar. Então, às vezes a gente pensa, eu tenho que ter uma ação. Às vezes é você observar o colega e ter uma ação simples, porque de repente a pessoa só precisa ser vista. Né? A gente como líder, tem muitas pessoas aqui que são líderes, às vezes a gente pensa que a gente tem que só dar treinamento, e treinamento, e treinamento, e não é, às vezes é você prestar atenção se aquele seu colega que trabalha ali ao seu lado está bem, porque às vezes ele veio trabalhar porque ele não quer perdeu um dia de trabalho, não foi ao médico, não teve um atestado, e ele tinha uma obrigação, e veio. É um gesto, é uma ação. Uma ação Então, humanística até, né, Iraí? exatamente, então, uma ação humanística. Então, aquele senhor, ele traz aqui para a gente que a gente tem que ter esse olhar ampliado na vida. E é por isso, acho que é importante a gente, né, talvez por isso que a gente fica sempre atrás de conhecimento, de se envolver, por poder ampliar, porque o mundo, ele muda bastante, né? Mas, principalmente, observar os seus pares. Você está bem com você, o bem-estar é o ponto, a alavanca mais importante, né, que a gente tem para viver com as pessoas, para viver bem com as pessoas, para ter uma ação, vamos dizer assim, que pode ser até coparticipada com outra pessoa, né? Porque quando você mostra que é feliz, e é feliz de verdade, você age mais facilmente. Inclusive, né, eu dei uma lida que até estava comentando com a Joélia aqui no livro do O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é do Sean Hector, e ele diz que muitas pessoas acham, né, que a pessoa, até tem, né, a gente estudou bastante, né, Joélia, né, que a pessoa só tem, assim, né, uma frase padrão: tu é feliz quem tem dinheiro. E não é o contrário. Ele traz que para a pessoa, as pessoas felizes são aquelas que têm sucesso, que atraem o dinheiro. As pessoas felizes são aquelas que têm sucesso. E não o contrário. Você não tem sucesso para ser feliz. Claro que você ter dinheiro abre muita coisas de dificuldades da sua vida, mas não é o tão importante. Se sua alma não estiver bem, se você não estiver bem, você não vai ser feliz, mesmo com o bolso cheio de dinheiro. Se você não tiver, né, essa questão da felicidade, da ação de mostrar, de deixar que os seus pares, ou a sua família, ou os seus filhos vivam bem ali com você, você também não vai estar feliz. Por isso, né, até o Paulo Vieira também traz que você é o seu resultado, você é o seu próprio resultado. Todos nós, né, Joélia? Todos nós somos nossos resultados. Então, para a gente ver se a gente realmente está bem, a gente tem que olhar como estamos em casa. Em todo a ação, ela é geral. Você tem que ver como é que você está na família, até trouxe isso porque a Joélia trouxe a questão de que ela consegue dividir o tempo e ficar bem na família, ficar bem no trabalho, ficar bem estudando. Joélia, ainda tenho que vencer essa barreira aí de ler, porque como agora também eu sou vó, né, eu sou vó de 3, né, e às vezes você tem que servir um pouco de rede de apoio, então acaba, você viu mesmo hoje, né, eu tive que, né, então, às vezes a gente, mas ainda é desculpa, tá? Eu tenho que fazer como você diz, de vez em quando pegar uma folhinha e pegar aqui, um pouquinho por dia, quando você vê, já viu o livro todo, né? Já leu o livro todo. Então, ou seja, você tem que se perguntar, voltando, né, o que a gente estava falando, você tem que se perguntar como eu me vejo, como você falou, né? Como que eu estou na minha família? Se você vê os seus filhos não falam com você, estão sempre distraídos com celular, etc. Tem alguma coisa que você não passou bem, ou que o seu filho também não esteja bem. Então, tem que correr atrás, tem que agir. Não adianta. Eu mesmo posso trazer um fato aqui, que uma das minhas filhas, depois de formada, ficou um bom tempo sem se colocar no mercado.
E assim, se fechou. Porque já não sabia, né? Já estava, né, com tanto, acho que 2 anos formada e queria trabalhar, não queria ficar dentro de casa, né, com papai e mamãe. E foi se fechando. E eu saía para trabalhar e a gente também sempre ocupada. E eu, assim, uma ação que eu achei interessante foi começar a ver com ela, né, emprego. De vez em quando eu vi que ela não queria falar nada, eu chegava, deitava, que até o quarto dela é esse aqui, eu estou no quarto dela. Chegava, ficava ao lado dela, sabe? Às vezes um tempão sem falar nada. E às vezes eu ia falar, ela falava assim, não quero falar. Empatia. Eu não quero falar. Ela falava, mãe, não quero falar. Eu falei, então tá bom, eu vou ficar aqui só aqui. Ficava ali. Então, parece que não, mas de repente aí saiu uma fala, outra. Então fica aí a dica, né? Às vezes a pessoa não quer e você não deve insistir, E às mas vezes não quer falar. a ação nesse caso é a ação do silêncio, que É a ação vira do a empatia. silêncio que Né? vira empatia. Então é isso. Então, assim, um dos pontos que a gente deve ter, trazendo a dica aí, é que você tem que buscar a felicidade, buscar olhar onde você está, com quem está. Um outro ponto, né, Joélia, que acho que até você trouxe, se você quiser, falando aí da questão de com quem está. Então, quando você também faz uma ação, agir sempre sozinho. Você tem a sua ação sozinha, certo? Mas ela sempre, às vezes, ela pode ser que ela envolva outras pessoas, né? Então, com quem você está no desenvolvimento dessa ação, né? Então, se você quiser falar um pouquinho da questão da ação, ou seja, de que você, para você também ter sucesso, que o seu resultado também depende com as pessoas que você anda também, né? Então, é importante isso. Sim, é a ação de. É tudo realmente, né? A gente está pegando, assim, para falar desses pontos e voltando na ação, na ação, na ação, né? Porque, assim, tudo, né, começa realmente com o movimento. A vida está em movimento. E a gente sabe que, por exemplo, a palavra coração, é o início de de coragem, e ação de movimento. Se o coração para, a gente sabe o que, que acontece. Então, essa questão do estar em movimento, saber assim, e observar o relacionamento que eu estou tendo, que tipo de relacionamento está sendo saudável? Eu falei nesse instante, eu sou muito repetidora dessa frase, eu acho que até errei o nome do autor, que é: nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E às vezes a gente está num relacionamento ali, seja com amigos, com trabalho, ou tudo mais, e eu não estou tendo resultado, eu não consigo produzir, eu não consigo respirar. E aí, porque a primeira questão da estafa começa com a respiração. Às vezes você, dentro de casa, na caminhada que você faz dentro de casa, da casa para o quarto, você já aqueles pequenos picos de aceleração no coração, aquilo tudo mais, e tudo é uma questão de que o quê? Eu não estou respirando, eu não estou vendo, né? E assim, às vezes é até bonito, as pessoas acham até interessante, eu sou muito ocupada, eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo para jogar fora. Mas na verdade, o que acontece? Você está ocupada, a pessoa não está sendo produtiva, não está sendo saudável para ela mesma. E é uma Interessante, questão. a pessoa está ocupada. Ocupada não Opa, significa produção, né? não, não. Significa que às vezes você... Interessante. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, não que eu tenha passado, de... passei sim. De você estar Claro, ali, claro, acho que nunca passei, todos. imagina. De você ir 10 vezes, você está aqui, você tem que fazer uma coisa, mas você vai da cozinha para o banheiro, da cozinha para o quarto 10 vezes que você tinha que fazer algo, mas você não sabe o que é. E você continua insistindo, vai e volta, vai e volta. Para, respira, você não está mais ali. No meio do caminho você já perdeu o que você tinha que fazer. Então, na hora que você respira, você fala, onde mesmo? O que mesmo eu tinha que fazer? Bom, eu tenho que achar isso. Aí, na hora que você parou ali, você fala, onde foi onde eu peguei a última vez nessa questão, nesse objeto? Bom, aí vem o cenário que é a imaginação. Eu estive no quarto, fiz assim, fiz assim, fiz assim. Olha, a Marli está colocando aqui. A ação É, de ouvir muitas vezes, realmente, Marli, a ação de ouvir. E se ouvir, viu, Marli? Obrigada. Porque é a questão do se ouvir. Porque nesse vai e volta, você está ali ocupada. Você não está fazendo outra coisa. Você está indo e voltando fazer algo que você não lembra. Mas você não parou para se ouvir. Nós não paramos para nos ouvir.
Na hora que você para e se ouve e fala, puxa, era só isso. Então, essa questão da... E às vezes você está convivendo com pessoas que naquele momento só pegam naquele ponto. Nossa, você é doida, você é atrapalhada, você não sei o quê, você não sei o quê, e você isso, e você aquilo. E a gente acaba fortalecendo nisso, acaba falando, ai, já, eu sei, né, eu sou assim. Por favor, gente, não faz isso, não seja assim. Quando alguém fala, ai, você é doida, quando é na parte do empreendedorismo, hoje eu aprendi como empreendedor, e também é uma atitude do empreendedor ser inquieto. Então, quando as pessoas falam, você é doida, eu falo, sou mesmo, e eu sou a doida Mor, porque assim, Mor ainda não sou, porque a Mor é a Luísa Trajano, né? Foi tão doida que ela chegou onde nenhuma outra chegou, né? No momento, ninguém consegue bater a bonitona do Trajano, né? Então, eu sou doida mesmo. Mas, assim, ouviu que a pessoa é, você é atrapalhada, você viu que a pessoa tá ali? Põe, se for uma pessoa muito próxima, se puder, até põe a mão no ombro da pessoa, é uma técnica, viu, gente? Põe a mão no ombro da pessoa e fala, respira comigo, olha para mim, quer uma água? Faz alguma atitude do tipo, mas não fortalece, você é doida, não sei o quê, você é atrapalhada, você se perde, porque isso só fortalece o ruim que a pessoa é. Bem-vinda! Espaço Tânia. Eu acho que eu sei que é você, hein, Tânia? É a mãe da Rei ali. Muito obrigada pela presença aqui com a gente. Então, essa questão das pessoas, estejam com pessoas, seja a média daquelas pessoas com quem vocês mais convivem. Por exemplo, a gente está aqui, nós criamos essa relação tão forte no palestrante e nós só nos conhecemos, estamos aqui juntos por conta desde lá de 2020. E hoje nós criamos esse grupo aqui, nós fazemos lives, a Iraí, ela disse que é a primeira vez que ela está fazendo live, que tinha vontade, adiou. Outras pessoas que estão ali. Quanto fortalecimento? Foi a média com quem a gente se conectou. Então, essa questão é muito forte. Então, tenha a ação de construir boas relações. E da minha parte, Irani, é isso sim, né? Que fique, assim, essa mensagem nossa para você. Compartilhe ali com a gente. Estamos... É algo da gente, assim, continuar falando. Por quê? Porque, assim, é muito fácil a gente apontar as questões das outras pessoas, falar de procrastinação, falar disso, falar daquilo, mas dizer assim, faz desse jeito. E outra coisa, Dulce, muito obrigada pela presença, pela companhia. Então, assim, não só dizer o que a pessoa tem que fazer, mas pegar aqui na mão da pessoa e falar para ela, eu te ajudo a fazer. Eu sei como fazer. E é muito importante a gente vencer cada pilar da nossa vida, porque a partir do momento que a gente vai vencendo, a gente vai criando condições de ajudar os outros. Quem diria, a Leni que diga, Leni, até o finalzinho do ano passado, quem diria que eu estaria aqui numa live? Até o Clube do Milhão, imagina! Mas hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, convidar várias pessoas, que talvez é a primeira vez que venha, como a Irani, eu tenho certeza que ela vai fazer com outras pessoas também. E é isso, estender a rede de apoio, bons apoios, e não simplesmente fortalecer aquele ponto que te dói, que te magoa, que dói mesmo, né? Quando a gente tem uma dificuldade, as pessoas só apontam aquilo, a gente fortalece grandiosamente aquilo. E a gente acaba se diminuindo. Significando. Porque, se Mas a insignificando. dor passa, né? É tudo, tem a história que tudo passa, né? Não tem o conto lá, né? Passa. Do Passa e, sábio. assim, é o ressignificar. Então, assim, viu aquele ponto? Então, como as pessoas te veem, que foi o que a gente falou lá no início, e como você se vê. Se as pessoas estão apontando seus pontos negativos, por que esses pontos estão sendo mais evidentes na minha vida? E você pode tratar, mas também não aceita os juízes, né, que te sentenciam ali o tempo todo. Você é isso, você é isso, você é isso. Você Mas está aí, errado. só complementando então, Joélia, é o seguinte, que na verdade, então quando a pessoa só aponta, é como o outro te vê, então é a questão de você não se ver, ver a sua autorresponsabilidade nisso. Se perguntar também, né? Por que está me falando isso? Eu vou ver para você também ver, e se isso está te frustrando, também você falar, então, se isso está me frustrando, eu tenho que ir A atrás. ação de Tem que, corrigir. tem que focar. Ação de ação, você foco, fazer um foco, ok, não nesse problema, mas na solução. Como eu vou resolver essa questão que a pessoa está trazendo sempre para mim, que eu sou assim, que eu sou assado, que não, etc. Então, assim, ficar também aqui que uma ação ela pode ser simples, que você é importante na ação,
e na responsabilidade desta ação, na autorresponsabilidade, se você tiver algum problema ou se não der certo, e se ver como uma pessoa que está crescendo na resiliência, é de você não ficar distraído e não agir na vida, porque a vida é breve, né? A vida é breve. Não dá para a gente ficar esperando, dizendo que vai fazer e não fazer. Então, a síntese aí dessa questão, o foco, vai fazer uma ação, foca nela. Paulo Vieira fala assim, você vai, mira, eu vou fazer isso, como é que eu quero estar daqui a 2 anos? E mira como se você estivesse uma imagem, um foco, um raio de luz lá no final, onde você está, com quem você está. E eu acho muito que não é imaginar, porque o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Uma ação pode ser simples, mas ela pode ter um valor extraordinário enquanto ferramenta para você alavancar e sair da estagnação. Então, fica aqui a importância do agir. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Seja bem-vinda. É Fernandes, né? A Fernandes. Ai, Arlene. Oi, Arlene. Boa noite. A Arlene é uma companheira aí de trabalho, né? Uma parceirona. Muito obrigada. Olha a Dulce também entrando, né? E a Dulce quer completar mais algum... É verdade, realmente agir, né? Então, assim, ter essa questão da ação, toda insatisfação que você tenha em qualquer campo, área da sua vida, a insatisfação necessita de uma ação. Agora, qual é a ação? Respira e pergunta para você, como a Iraí acabou de colocar aqui, né? A questão da imaginação. Imagine como que é. A gente falou outro dia do poder do subconsciente, e se você se pergunta, o seu subconsciente responde. Gente, então, a gente agradece aqui a presença de todo mundo. Fica o convite para conversarmos sobre mais assuntos, dicas que vocês gostariam que falássemos também, né? Lógico, se a gente souber, a gente vai estar aqui discutindo. Se a gente já tratou, a gente também vai trazer aqui, porque às vezes as pessoas ficam presas, mas quem é fulano, quem é beltrano? Se a pessoa nunca chegou lá, toma cuidado com que você... a pessoa está me falando isso, é fulano de tal, mas ele já passou por isso? Não passou, mas beleza. Está te criticando? Mas ele passou por isso também? Não passou. Então, assim, a primeira pessoa com quem você deve conversar é quem já chegou lá, quem passou por aquilo, quem superou, né? Você está criticando, como a Iraí falou, só está criticando, observa e entra no ponto de ação, porque às vezes não é nenhuma crítica, é realmente uma alerta. E se a pessoa só critica, toma cuidado. Às vezes é projeção. A pessoa projeta a insatisfação dela em você. Mas se eu posso falar aqui, a nossa dica é olhe para você e tenha a ação sempre começa comigo e começa agora. Muito obrigada a todos. Iraí, boa noite, Clarice. Clarice também é uma colega de trabalho. Então, só para quem chegou agora, Iraí e Joélia, hoje falamos sobre o poder da ação. A gente trouxe a questão de se distrair para você agir na vida, porque a vida é curta. Mesmo que você vive 100 anos, a vida é maravilhosa. Eu quero ficar sempre mais um pouco. Eu estou projetando chegar aí pelo menos no 95, 100 anos, né? A Joélia disse que é 105, né, Joélia? Sim. Você? Quando eu tiver 104, aí eu vou planejar meu velório. Então, e aí é assim, a gente teve aqui, né, que a gente, como mãe, pode ser uma pessoa que age, você não precisa ser uma empreendedora. Empreendedor é tudo, até na sua vida. Nós podemos empreender no mesmo lugar de trabalho, gostando do trabalho que se faz, tendo paixão pelo aquilo que se faz. Então, não se distraia ficando horas e horas no celular apenas ou no computador, porque você está vivendo o mesmo e a vida dá mais do mesmo, como diz a nossa querida mentora Márcia Luz. E seja o seu próprio resultado. Observe cada um, deixando a mensagem aí. De você pensar, sair daqui com que resultado eu tenho diante da minha família, da minha vida, do meu trabalho. E é isso. Muito obrigada a todos. Acho que eu gostei de ficar aqui na live. Muito obrigada. Muito obrigada, Joélia, pela oportunidade também, tá bom?
Imagina. Boa noite. Então, assim, feliz Dia das Mães, Iraí, feliz Dia das Mães para todas que estão Obrigada. aqui, né, para aquelas que vão assistir depois. Feliz Dia da Família, né, porque para todas as pessoas que estão em todas as épocas. E se ajudem, gente, isso faz muita diferença. E é isso, a gente não vai poder dar um abraço em todo mundo amanhã, mas Iraí, ó, Iraí, meu abraço aqui, Rê. Obrigada, Linda, estou muito feliz. obrigada, Rê. Feliz Dia Muito da Família. obrigada, foi um prazer enorme estar tudo com vocês. Boa noite e até a próxima. A gente tem uma próxima aí dia 25, né? A gente precisa só fechar o título, não é? Dia 25 não, dia 17, né? Dia Acho que é dia 17, a 17. nossa próxima. Tá Dia bom. 17. Na verdade, eu Tá bom. acredito que a gente só vai soltar, mas já decidimos, né? Gente, muito Ah, tá, já obrigada a vai todos. soltar. E bom fimzinho de sábado frio. Aqui em São Paulo está frio, não sei nas outras regiões como estão, mas deve estar friozinho também, né? Então, bom café É, para todo mundo. Beijo, Iraí, tá muito bom. obrigada. Feliz sábado, boa noite. Obrigada pela oportunidade aí, Joênia. Tchau, De tchau. Boa nada. noite. Beijo, Um que abração. agradeço. Aprendi muito. Imagina. Tchau. Tchau.